Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o Oh, nome do glória! Senhor. Meus queridos irmãos, eu sou Dato, que é assim que ele me chama, né? Jamison, mas ele me chama de Dato e eu sou Dato Barreto, terceiro de uma série de 8 irmãos, segundo dos homens, e sou feliz com Deus. Eu poderia falar um monte de coisas aqui, porque nós temos histórias, né? Nossa família tem uma história muito bonita. Amém. Glória a Deus. Experiências com Deus. Glória a meu Senhor. Mas de todas as experiências, eu prefiro resumir nisso. Eu sou feliz com Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é o que importa. E ser crente é ser feliz com Deus. Ser crente não precisa ser um peso. Não precisa. O peso é o mundo que nos traz. O mundo nos traz esse peso, essas dores. Mas Deus nos traz o alívio. Então ser crente é ser feliz. É ser feliz. Muitas vezes nós pensamos que ser crente é porque você é proibido de fazer isso, proibido de fazer aquilo. Nós temos que enxergar diferente. Nós aprendemos hoje a origem de todas as coisas. Nós aprendemos hoje que ser crente não é ser proibido de fazer isso ou aquilo. Ser crente é ter o poder de dizer não àquilo que nos faz mal. Glória a Deus. Coisa que o mundo não tem esse poder. As pessoas lá no mundo não têm o poder de negar, de resistir àquilo que vai destruir a sua vida. Mas nós recebemos de Deus o poder para isso. Isso é ser crente. É a liberdade que Cristo disse: se conheceres a verdade, verdadeiramente sereis livres. É essa liberdade que Cristo nos deu. Então os irmãos estão aqui, como já foi dito para o meu irmão aqui, por livre e espontânea vontade, porque são livres. A liberdade que Cristo nos concedeu. Eu sou muito feliz, porque eu tenho uma família livre. Né? Eu não estou falando só da família de sangue, não. Eu estou falando da família do sangue de Cristo. Eu estou conhecendo mais essa parte. Então eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Quando meu irmão falou, convidou para participar disso aqui, eu fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito corrido, né? E eu sei que é corrido para todo mundo. Eu fico muito feliz porque de todas as possibilidades que os irmãos tinham, de todos os afazeres que tenham e que deixaram pendente muitas vezes, a maioria eu acredito que sim, que hoje ninguém tem um dia livre. Não vou fazer nada. Não, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas escolheram a melhor parte. Escolheram deixar para depois o que pode ser feito depois. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o tempo é esse, o tempo é já. Os irmãos escolheram, entenderam isso. Isso é que é lindo no Senhor, porque o Senhor ele se faz, ele quer ser entendido. Eu não vou demorar muito, porque ainda tem mais coisa, né? Ainda tem mais coisas para serem feitas. Mas eu gosto de trabalhar. Eu tenho tive o privilégio de ter uma casa completa, porque Deus ele usa cada um dos meus irmãos de uma maneira muito, muito maravilhosa, e eu posso me espelhar em cada um, e eu tenho certeza que qualquer um dos que viessem para aqui poderiam fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Amém. Glória a Deus. Então eu tive, irmãos, uma experiência semana passada do trabalho. Precisei para ir umas palestras à noite. Depois de trabalho, para casa, eu corri e fui eram 2 palestras que teriam. O primeiro palestrante, ele não estava muito confortável com o microfone. Ele não se sentia muito à vontade em palestrar para um monte de gente. Enfim, eu também fico muito assim, muito tímido, com as pernas bambas, enfim.
Mas quando ele falou, e tudo o que ele falou, nós entendemos perfeitamente. Amém. Tranquilo, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que ele tinha de encontrar a palavra certa, e esse aí é o mistério, de encontrar a palavra certa para falar aquilo que ele queria falar. E nós entendemos. O segundo palestrante, irmãos, pense na pompa. O homem subiu, e de fato, ele tinha muito conhecimento daquilo que ele falou. Do assunto que ele falou, ele tinha realmente muito conhecimento. Ele demonstrou que tinha todo esse conhecimento. Mas eu posso afirmar para os irmãos que muito menos da metade da plateia entendeu o que ele falou. Eita, forte, Jesus. Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado em se fazer entender. Eita, Jesus da glória. Ele não estava preocupado em mostrar aquilo que ele queria falar, mas ele queria mostrar quem ele era, o que ele sabia. Mas nós temos um Deus que tem uma mente que não pode ser sondada. É o que a palavra diz. Que a mente de Deus ninguém pode entender, como o Janus acabou de falar. E nem adianta nós tentarmos, irmãos, entender a mente de Deus. Não. O que cabe a nós é aceitarmos que Deus é Deus. E Ele sabe tudo e nós não sabemos nada. Quando nós aceitamos isso, a nossa caminhada ela se torna mais fácil, porque nós aprendemos a ser dependentes. E quem é dependente de Deus não tem falta de nada. Eita, glória. Sempre falta quem quer caminhar com seus próprios caminhos. E aí começa a tropeçar, e aí muitas vezes tem que sofrer primeiro para voltar, cair em si, como aquele filho pródigo, e retornar e dizer: pai, eu tinha tudo. Eu tinha tudo e desprezei. É quando a gente quer caminhar sozinho. Mas quando a gente aprende, não, eu sou dependente de Deus, porque eu tenho um Deus que sabe e que pode todas as coisas. A Bíblia diz, que eu acho lindo esse versículo, que diz que de Deus é o querer e o efetuar. Sabe a profundidade que tem isso? Às vezes nós falamos e falamos por falar. Mas sabe o que é que significa que tudo o que eu quero fazer, eu posso? Quem pode dizer isso? Ninguém. Só Deus pode fazer tudo o que Ele quer. E esse Deus que pode todas as coisas, que fez existir daquilo que não existia, do nada Ele fez tudo existir. Esse Deus nos adotou e nós somos filhos dele. Esse Deus cuida de nós. Esse Deus escolheu. Olha, a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Este Deus nos escolheu por vontade própria. O que Ele quis. O que Ele quis. Ele disse: eu escolho aquela irmã, eu escolho aquele irmão, eu escolhi aquele irmão lá. Eu escolhi, ele é meu filho agora e pronto. E tudo que eu quiser fazer, eu posso por ele. Tudo. Eu acho bonito, porque Deus, Ele quer ser entendido. Eu louvo o Senhor, porque nós estamos aqui hoje com essa responsabilidade, porque nós tivemos essa oportunidade, né? Amém, Deus. Obrigada, Jesus. E quando Ele me fez o convite, a gente relembra dos tempos que realmente esse tipo de trabalho, de estudo, de meditação na palavra, realmente eles tinham espaço na vida do crente. Ele tinha um espaço na igreja, na liturgia da igreja. Porque hoje, irmãos, muitos daqueles que ensinavam hoje foram tentados a se proclamarem ou mudarem de rumo e se tornarem cantores, pregadores. Por quê? Porque são mais vistos. Aqueles que pregam, aqueles que cantam, aqueles que emocionam, realmente são mais vistos. Eu confesso, irmãos, que eu também já fui muito tentado a isso. Eu só não consegui. Porque Deus não deixou. Porque não era esse o plano de Deus. Né? Porque se Elias era um homem sujeito às mesmas gerações, quanto mais eu. Tão pequenininho, tão falho. Mas pecador não. Sou lavado e remido. Falho sim. Pecador não sou mais.
Mas nós somos tentados. Nós somos tentados. E eu confesso, irmãos, que já também quis, mas não foi esse o caminho que Deus escolheu para mim. Enfim, eu resolvi, a partir do momento que eu resolvi, não, Senhor, eu vou me submeter à sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia dizer que eu já fui isso, fui aquilo, não. Hoje, sabe o que eu sou? Resumindo em tudo que eu sou servo do Senhor. Como um filho, eu escolhi ser servo, servir ao meu pai. Eu não sou um filho rebelde, porque um filho, ele pode ter muitas atitudes para com seu pai. Uma atitude de obediência, uma atitude de desobediência. O filho mimado, aquele filho pródigo, aquele filho que diz, não aguento mais meu pai ficar aqui cuidando da fazenda, enfim, eu quero a minha parte da herança, e eu quero usufruir de tudo, quero gastar tudo, eu quero gozar da vida. Gozar da vida. O que gozar da vida, irmãos? O que é que o mundo oferece para gozar? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e o maligno veio para roubar, matar e destruir. Então o que é que o mundo oferece para que se goze da vida? O mundo tira a vida. Mingua a vida do ser humano dia após dia, a ponto de fazer com que ele perca a sua identidade de filho de Deus. O homem sem Cristo, ele esquece que foi feito por Deus e até contesta, reclama, discorda de que foi feito por Deus. Não é assim que os cientistas tentam provar? Não, nós somos obras do acaso. Nós somos obra do Big Bang, de uma explosão e de tanta coisa que aconteceu. Tenta distorcer tudo. Sabe por quê? Porque foi o mundo que fez isso. Apesar da inteligência desses homens, mas o mundo tirou deles a fé. O mundo foi destruindo pouco a pouco o que restava de Deus em suas vidas. A ponto deles se voltarem contra o próprio Deus. A ponto deles negarem a sua origem, irmãos. É isso que o mundo tem para oferecer. Mas Deus não. O que é que Deus tem para nos oferecer? Quando o filho chega lá e diz, pai, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, pega o anel. Glória. Meu pai me trata como os meus jornaleiros, bota aquela sandália nos seus pés. Mata um bezerro cevado. Irmãos, é bem interessante que o pai ele nos diz assim, mata um bezerro cevado, não. Mata o bezerro cevado. Sabe a diferença disso? É que havia um bezerro sendo preparado para aquela ocasião. É assim que Deus nos espera sempre. É dessa forma que Deus olha para nós. Olhou para nós quando estávamos lá desgarrados. Ele olhou para nós e disse, eu tenho um bezerro cevado. Eu tenho a bênção preparada, está esperando. Só precisa vir. Nós viemos, estamos aqui, estamos desfrutando das bênçãos e elas são muito maiores, porque os camelos foram 10, não foi um só, né? Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, eu prometo ser bem breve, bem breve. Há uns 15 dias atrás, eu tive a oportunidade também de falar para alguns jovens, e o Netinho também, e assim, ele teve 5 minutos num dia, ele falou quase 1h30. Aí disse, eu também quero só 5 minutos, mas não falei 1h30 não. Tá? Então eu pedi só meia hora, irmãos, eu prometo que vou tentar não passar disso. Até porque, o que eu quero falar, o que eu quero mencionar um pouquinho, é concordando, sabe por quê? Eu não posso e eu não tenho como mudar o curso do que está acontecendo aqui, porque foi Deus quem preparou. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus não tem um plano B. Deus tem o conhecimento de tudo o que vai acontecer e Ele prepara tudo. Mas a gente acha bem assim, né? Não, Deus tem um plano B. Não, Deus não tem plano B. Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam e Ele prepara tudo. Então quando Janison falou para mim, o que eu falei para ele? Janison, tem uma palavra que estava incomodando, martelando na minha cabeça por causa de uma experiência que eu tive. Não foi? Falando sobre comunhão. Foi falado sobre isso aqui, sobre a comunhão. Né? Isso aqui é um retrato da comunhão. O que nós estamos experimentando aqui hoje é sobre comunhão.
É vivendo, vivenciando a comunhão. Eu sei que realmente nós não podemos entender a mente de Deus, é inexplicável, segundo a Bíblia, inescrutável, ninguém pode se aprofundar na mente de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade de servirmos, de nos apresentarmos a Deus ou de defendermos a nossa fé. Apesar de que fé não pode ser explicada, mas a fé ela tem que ser defendida. São coisas diferentes. Não se explica a fé, mas se defende a fé. Eu creio por quê? Eu creio por isso. Amém, Jesus. Basta muitas vezes você dizer bem assim, eu creio por quê? Porque a Bíblia diz assim. Glória a Deus. Já é uma justificativa. Glória a Deus. Mas se não se conhece a Bíblia, se não se conhece o fundamento, se você não tem argumento, você não tem como amparar, basear o que você faz, se você não tem como justificar, você está em uma sala, em um ambiente fechado, sentado por algumas horas e falando palavras de adoração a um Deus que você não viu. Então já foi mencionado aqui também. Ele falou bem rapidinho, apesar de ele não leu o que estava escrito, mas ele mencionou o que estava escrito em Romanos, no capítulo 12. Eu acho que ele lembra. Aleluia, meu Deus. No capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Aleluia. inteligente. É um culto inteligente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Deus não pode ser entendido, mas nós precisamos entender por que servimos a Deus. Como servir a Deus da melhor maneira possível. Como agradar ao Pai. Nós precisamos ser inteligentes, racionais, termos justificativas para isso. Por que nos aproximamos de Deus? E a Bíblia nos dá muitos motivos. E um dos motivos diz: Deus é bom. E boa coisa está perto daquilo que é bom. Quem não se sente mais seguro estando perto daquilo que é bom? Quem não se sente mais feliz estando perto daquilo que é bom? Quem não se sente mais confortável, mais saciado estando perto daquilo que é bom? E a Bíblia diz que Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém, meu Deus. E essa é a busca da humanidade. Glória a Deus. Amar e ser amado. É verdade, meu Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. Eu falei algumas semanas atrás sobre isso num culto de família, lá em Ilha Branca. E falando sobre amor. E eu mencionei, vejam como Deus é bom, né? E eu mencionei algo que Janderson tinha falado há uns 4 anos atrás, lá no Mosqueiro. Quando ele falava sobre o que é amar. Que amar não é um simples sentimento, mas amar é uma atitude. Aleluia, Jesus. São atitudes que você pratica, são práticas que revelam que você ama. Glória a Não Deus. ficam nos sentimentos ou nas palavras.
As palavras são práticas também, né? As palavras fazem parte desse conjunto de prática, porque dizer que ama, o marido dizer para a esposa que ama, a esposa dizer para o marido que ama, é coisa linda, é muito bonito isso. E é necessário, tá? Porque às vezes assim, enquanto não casa, meu amor, meu amor. Mas depois que casa, essa frase desaparece, some do vocabulário, irmãos. E acha que amar é só botar comida na mesa. Eu não sei nem por que Deus está falando isso, mas vamos lá. Porque Deus é bom. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E acha que amar é botar comida na mesa. Ou e achar que amar é deixar a roupa passada do marido. Isso faz parte, mas não é só isso. Porque falar também é uma prática que demonstra amor. Porque se não fosse assim, por que Deus iria dizer, botar tantas vezes na sua palavra que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama? Está escrito explícito de tantas formas aqui, inclusive mostrando a parte prática que diz que Deus provou esse amor. Ele ama e provou esse amor quando entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando nós ainda estávamos distantes dele, Cristo morreu por nós como prova do amor de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui. São muitos motivos. Meu Deus. Então nós precisamos entender por que nós estamos. Nós não precisamos entender Deus. Aleluia. Nós precisamos entender por que nós servimos a Deus. Para nós termos segurança de falar, de anunciar e de nos defender. Glória a Deus. Glória. E defender a nossa fé, e defender as nossas obras de amor. Uma senhora, uma idosa, um exemplo de vida para nós, que já nos conhece, nossa irmã Eleonora, a maioria dos irmãos não conhece. Ela sempre ajudava uma jovem. E essa jovem ia na casa dela, ficava, ela ajudava essa jovem, depois essa jovem era filha de uma irmã, mas ela é muito jovem ainda e inconsequente, porque isso faz parte da juventude, né? Inconsequente, ou seja, não pensa, o jovem não pensa muito nas consequências dos atos, tá? Nós mais, eu acho que eu sou mais velho, né? Então nós mais experientes, mais velhos, já temos um pouquinho mais de prudência quando vamos fazer alguma coisa, porque nós já passamos ou já ouvimos alguém que passou por aquilo ali que se deu mal. Então, quando nós vamos praticar alguma coisa, nós pensamos duas vezes. O jovem não. O jovem, às vezes, se alguém falou, ele não deu ouvido, para ele a mesma coisa, ele não sabe o que vai acontecer, e ele vai e pratica para ver o que vai dar. Então, um pouquinho consequente. Então, essa jovem, ela ajudava essa jovem, praticamente adotava essa jovem na sua casa, ajudava, dava roupa, dava comida, enfim, ajudava de todas as formas. E sempre pregando para ela a palavra. De repente, essa jovem, depois que tinha roupa, depois que tinha alguma coisa, sumia, desaparecia, e aí passava um tempão sem aparecer. Depois aparecia de novo, aí ela recebia de novo. Aí uma vez uma pessoa da igreja disse assim: minha irmã, de novo essa jovem aqui, a senhora de novo vai receber ela? Minha irmã, assim também, ela disse assim: crente não tem que ter vergonha. Crente vamos falar no bom sentido. Crente tem que ser sem vergonha. Eu vou explicar por quê. Não tem que ser sem vergonha. Não é despudorado não, não é imoral não. Ou seja, crente não pode ter reservas de ajudar quem precisa. Não pode limitar a sua ajuda. Ah não, eu já ajudei, não ajudo mais. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Glória a Deus. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Já pensou quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós entristecemos o nosso Pai? Aleluia, hoje? Deus. Mesmo passando o dia todo aqui, mas só hoje, que vamos dizer que foi menos, mas só hoje, provavelmente, nós já entristecemos Deus algumas vezes. Verdade. Se ele dissesse bem assim, não, já foi demais, né? Ela disse assim: crente não pode ter vergonha de ajudar a quem precisa. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos entender. Por que nós somos crentes, por que nós precisamos ser crentes, por que nós precisamos continuar na presença do Senhor. Agora, para nós
estarmos na presença do Senhor, existem algumas condições. Primeiro, reconhecer essa necessidade. Mas reconhecer a necessidade de Deus, de precisar de Deus, é o primeiro passo, mas não é suficiente. A declaração que nós fazemos perante ao mundo de que nós agora somos de Deus também é um outro passo. Mas a partir daí, irmãos, ele tem toda uma caminhada. Porque a Bíblia diz que a porta é apertada, é estreita e apertado é o caminho. Ou seja, quando você entra pela porta, pronto, acabou, você tem aquele palácio, não. Você continua num caminho tão apertado quanto a porta. Nós temos que caminhar. Mas esse caminho, irmãos, esse aperto não tem que significar dor, não tem que significar pranto, não tem que significar doenças, não tem que significar prejuízos. Não. Esse caminho estreito significa controle, prudência, saber onde vai e como vai andar. Glória a Deus. Continuar com o mesmo propósito de quando entrou na porta. Porque às vezes a gente entra pela porta e folga. Né? Não, eu entrei na porta, agora já estou farto e acabou-se. Não. Esse caminho significa que nós devemos manter o mesmo padrão, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Aí a Bíblia diz que o caminho é estreito. E nesse caminho, quantas pessoas tem aqui em média? Nós contamos em média 20 pessoas, né? No mínimo 20 pessoas aqui. Não vou contar não para não perder tempo. Mas digamos 20 pessoas. Imagine num caminho estreito, só aqui tem 20 pessoas, mas esse caminho é estreito. E se num caminho estreito, apenas 20 pessoas começarem a discordar umas das outras, e uma caminhar para a esquerda e outra para a direita, e uma para frente e outra para trás, vai causar um tumulto, vai entalar, e vai ser difícil caminhar, vai ser difícil prosseguir. Cristo disse que não andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, quanto mais 20. Em desacordo. Imagine, se 2 juntos já fica difícil de caminhar, imagine 20. No mínimo, né? Porque a nossa família é universal, é imensa. É imensa. Graças à bondade do nosso Deus, à misericórdia do nosso Deus. Não por merecimento, mas porque Ele é bom, e a Bíblia diz que a vontade dEle é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade dEle. E por isso que a nossa família é imensa, grandiosa. Então, para que nós possamos continuar caminhando e a gente não entale no meio do caminho, e não engasgue no meio do caminho, e não e não tropece, e não se embarace, como diz a Bíblia, porque nós às vezes somos tropeços, somos embaraços uns para os outros. Nós, nem sempre o mundo, ele se constitui, apenas o mundo se constitui embaraço, mas nós mesmos muitas vezes somos embaraços uns para os outros. Então, para que isso não aconteça, é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. E é só sobre isso que eu quero falar bem rapidinho. Comunhão uns com os outros. E o que é comunhão? Comunhão é partilhar ou compartilhar dos mesmos propósitos, dos mesmos sentimentos e das mesmas práticas. Porque não adianta a gente pensar igual e agir diferente. A gente falar igual, mas na hora de agir não concordarmos. Ah, eu quero ir para o céu, a outra também quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo quer ir para o céu. Né? Mas na hora de agir como quem quer ir para o céu, tropeçar nas palavras, tropeçar nas práticas. Quem quer que o seu irmão vá para o céu também? Mas na hora de ajudar
o seu irmão não condiz com aquilo que você diz que quer. É verdade. Então, um dos princípios para que nós tenhamos comunhão com Deus, essa aproximação com Deus e essa, vamos falar um pouquinho mais profundo, intimidade com Deus, é primeiro mantermos a comunhão uns com os outros. Sabe o segundo mandamento? O primeiro mandamento é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, também já foi mencionado aqui. Não tem como o homem manter uma comunhão plena, completa, não tem como o homem experimentar a boa, perfeita e agradável, entender que a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável, se ele não mantiver comunhão primeiro com o seu próximo. Glória a Deus. O próprio Cristo diz que é impossível que você consiga amar a Deus, e aí eu falo que amar vai além de palavras, vai com práticas também. É impossível que você ame a Deus, declare esse amor de todas as formas necessárias, se você não ama o seu irmão. Foi o próprio Cristo, a Bíblia que diz, o Cristo deixou aqui na Bíblia, tá? E não se pode amar a Deus, principalmente porque você não vê a Deus, se você não consegue amar aquele a quem você vê. Aleluia, meu Deus. Senão você não consegue ter misericórdia. E na Bíblia, muitas vezes, a palavra misericórdia é sinônimo de amor. Muitas vezes, a palavra misericórdia, quando diz respeito à misericórdia de Deus para com o homem, fala de amor. E é impossível que alguém ame a Deus se você não consegue olhar para o seu próximo, aquele que está do seu lado, necessitado, passando às vezes pelo mesmo sofrimento, com a mesma dureza do caminho, e não tem misericórdia de quem está do seu lado. Você não consegue fazer isso, você não consegue entender, conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai sempre faltar alguma coisa. Vai sempre faltar alguma coisa nesse entendimento do que Deus ele é, do que Deus ele tem para nós. Verdade, meu Pai. Eu vou ler alguns versículos rapidinho aqui para terminar. O que está na Bíblia, na palavra, e nós estamos estudando o que está na palavra, aquilo que está escrito, não é assim? Porque tudo que foi falado aqui é aquilo que está escrito. Tudo que o nosso presbítero falou, aquilo que está escrito. No livro do Salmo, capítulo 133, um versículo bem conhecido. Alguém pode ler? Eu vou falando, alguém lê, e outro lê em Hebreus, no capítulo 10, vou pedir aqui, ó.